luz para iluminar as nações e glória para Israel, o seu povo. Essa Santa Missa da festa de hoje nos chama a atenção para esta antífona e frase tão importante do velho Simeão. Alguns personagens aparecem aí nestas passagens: José e Maria, Jesus levado pelos dois, os sacerdotes, a profetisa Ana, e destaca-se aí o profeta Simeão, o velho Simeão. E sobre ele gostaria de meditar um pouquinho com vocês. Quem era esse homem? Esse homem, ele era o homem da esperança. Era um homem justo, temente a Deus, assim nos diz São Lucas. E por ser justo, e o justo na Sagrada Escritura é aquele que é santo, que tem uma intimidade tal com Deus, que ele fala com Deus de modo profundo e íntimo, e Deus fala com ele, sobretudo através das inspirações. O justo é tido no Antigo Testamento como uma árvore plantada à beira do regato, que está sempre verdinha e que dá fruta a seu tempo. E é este termo que o Espírito Santo coloca lá na pena de Lucas para falar de Simeão. Ele era um homem justo e temente a Deus. E o ambiente em que ele vivia era um ambiente difícil. O ambiente de Israel naquele tempo. Do ponto de vista político, Israel dominado pelos romanos. E daquele domínio causava muita humilhação para o povo. Não tinha autonomia política. Imagine o povo de Deus, o povo escolhido, não ter essa autonomia do ponto de vista político, não podendo gerir seus próprios negócios sem essa dependência de Roma. Do ponto de vista religioso, havia lá 3 grupos: a seita dos fariseus, que era uma grande maioria, eram os chamados puros, que cuidavam da lei pela lei, mas muitas vezes eram hipócritas, tinham uma aparência de cumprimento da lei, mas havia muita corrupção entre eles. Alguns, com algumas exceções, mas era um ambiente que foi muito hostil a Jesus durante toda a vida. Depois havia o grupo dos sacerdotes, que em geral eram saduceus, e os saduceus eram uma outra seita fortemente influenciada pela cultura greco-romana, pela cultura pagã, de modo que abriam as portas para ideias pagãs. Havia um grupo que quase não aparece, que eram os essênios, que ficavam mais recolhidos. Também do ponto de vista político, havia grupos que lutavam pela libertação de Israel, muitas vezes com motins, com sedições, às vezes até usando da violência, e havia muito disso também. Havia ladrões também, assassinos também. A história do bom samaritano que desce de Jerusalém a Jericó e lá que encontra um homem ferido pelos ladrões, que era muito comum naquele caminho. E o povo numa pobreza muito grande devido às inúmeras invasões, também às deportações. Havia uma grande pobreza em Israel. Muitos trabalhavam para ganhar do salário de um dia, um denário, para depois levar para sua família. E muitos ficavam nas praças esperando que alguém contratasse. Era uma época difícil. Então, em toda essa sociedade cheia de problemas, esse povo esperava um Salvador. Esperava o Messias. Mas alguns que esperavam o Messias que viesse libertar do poder político, interessadamente, para terem, quem sabe, um cargo melhor, uma posição melhor. Outros esperavam o Messias numa espécie de saudosismo do tempo de Davi e Salomão, em que o povo de Israel era conhecido a ponto de vir a rainha de Sabá para ouvir o rei Salomão. E um pequeno grupo esperavam um Messias que viesse trazer
a paz, que viesse iluminar o povo para dizer como é que o povo deveria agir, e que viesse, sobretudo, salvar aquele povo de todo o pecado, de toda a corrupção. E a este pequeníssimo grupo pertencia o velho Simeão, o justo e temente a Deus Simeão. E Simeão esperava. Era o homem da esperança. Sabia que um dia ele viria. E ele, iluminado pelo Espírito Santo, ele sabia que iria contemplar, antes de morrer, esta libertação de Israel. Simeão também era um homem da esperança, como eu disse, mas era o homem do Espírito Santo. O Evangelho diz: o Espírito Santo estava nele fortalecendo, estava nele inspirando, estava nele conduzindo, estava nele enchendo dessa esperança. E era o Espírito Santo quem conduz o Simeão ao templo naquele dia. Porque aquele que é justo, aquele que vive da esperança, e aquele que se deixa conduzir pelo Espírito Santo, este jamais será confundido, jamais se decepcionará. E o Espírito Santo o vai conduzindo sempre ao templo de Deus para mostrar o que é que ele deve fazer para melhor caminhar. Esse Simeão, homem da esperança, homem cheio do Espírito Santo e que foi conduzido pelo Espírito Santo ao templo, é este homem que encontra o Messias e que encontra o Salvador. E este homem então toma Jesus nos braços, pega daquela jovem e daquele jovem José, e também iluminado diz: Senhor, agora podeis deixar ir em paz o vosso servo. A paz que só Deus pode dar, que nenhum tratado pode dar, só Deus. Porque a paz é a tranquilidade na ordem, e a ordem começa quando o homem se submete à vontade de Deus. Quando o homem se volta para Deus, numa verdadeira conversão, aí ele tem a verdadeira paz. A paz só Jesus pode trazer, mas ninguém. Só nosso Senhor. Ele é o príncipe da paz. Por isso Simeão, com Jesus nos braços, diz: agora podeis deixar ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a salvação. Jesus é o Salvador, luz para iluminar as nações. Jesus é a luz do mundo. E glória de Israel, vosso povo, porque foi desse povo que veio o Salvador. Nós também somos hoje chamados a imitar Simeão. Primeiro, a termos esperança. A esperança ainda é possível nos dias de hoje. Se nós contemplarmos o mundo como está, com tanta confusão, com tanta corrupção dos costumes, corrupção nas relações sociais, corrupção entre as pessoas, desconfianças, onde cada um quer levar vantagem sobre o outro, onde há tanta falta de caridade, em tanta gente sofrendo, e tanta gente vê o sofrimento do outro e não faz nada, só se preocupa consigo mesmo. Numa sociedade tão egoísta e tão superficial, em que a própria religião é muitas vezes uma religião de casca, em que as pessoas se contentam apenas com os ritos exteriores, mas que o Evangelho não penetra no coração e nas ações do dia a dia. Quem leva o Evangelho para casa? Ou o Evangelho é só da boca para fora? Como o Evangelho se encarna no seu relacionamento em casa, em família? Como é que Jesus está presente na sua vida quando você está trabalhando, quando está pegando o seu ônibus, quando está estudando?
quando você está vendendo ou comprando, quando você está recebendo, acolhendo pessoas, qual é o espírito que move naquele momento? É o espírito do Evangelho ou é o espírito da mesquinhez, do interesse vil, da vaidade, da soberba, da sensualidade? Qual é o espírito que move aí? É o Espírito Santo ou é o espírito mundano, que na verdade é o próprio demônio, que com suas asas ou suas flechas, melhor dizendo, vai atingindo as pessoas? E nesse mundo desse jeito, nós somos tentados a dizer que não tem mais jeito, que está tudo perdido. Vamos na onda, porque todo mundo faz. Isso já era. Essas coisas de ser honesto, de ser verdadeiro, de ser casto, de ser fiel, essas coisas de falar a verdade sempre, de cumprir a palavra prometida, de viver os compromissos do dia a dia, isso foi no passado. Agora a vida é outra, o mundo é assim. Nós temos que ser assim também, senão estaremos exterminados e massacrados. Não vou ser bobo, vou parar com isso. Esta é a grande tentação que nós temos. E ficamos dizendo, não existe mais esperança. Mas o que é a esperança? Esperança é uma virtude, e chamada de virtude teologal, infusa, porque é dada por Deus a nós. E nessa virtude, nós cremos que Deus nos dará, e esperamos, a vida eterna e todas as graças necessárias para consegui-la. A esperança nos leva a confiar em Deus, sabendo que Deus nos ama e que Deus quer ficar conosco. Que esse Deus nos ama tanto que Ele se fez homem e é como um de nós, tão próximo a nós. Que esse Deus que se fez homem está numa cruz para santificar todas as nossas cruzes e nossos sofrimentos do dia a dia. Nossos sofrimentos já foram santificados e depois glorificados por esse Jesus, Deus feito homem. E que esse Deus feito homem nos ama e nos prova esse amor morrendo na cruz, mas nos prova também esse amor, Ele glorificado, caminhando conosco, fazendo parte de nossa vida. A esperança não é uma virtude em que eu fico sentado esperando, mas é uma virtude que me leva à ação, porque estou aqui na terra peregrinando rumo ao céu. Eu sou o peregrino dessa esperança, caminhando rumo à terra prometida, que não é um paraíso aqui na terra, como muitos acham ou prometem, embora tenhamos muitas consolações, mas vai além desta vida, é a vida eterna. E nós peregrinamos. Isso é a esperança que nos alimenta. Mesmo olhando o mundo com tantos problemas, a nossa igreja tão cheia de dificuldades, numa crise como a maior que já houve na história, nós esperamos, confiamos, porque Deus não nos abandona, nunca. Pode acontecer um dia de todos aqueles que se dizem nossos amigos nos deixarem, nos caluniarem, nos maltratarem, e nós nos sentimos sozinhos, sem ninguém, sem uma palavra, sem um ombro. Mas Deus vai estar conosco. Jesus Cristo nunca nos abandona. Por isso confiamos, sabendo que Ele está conosco e caminha conosco. Então no dia que você achar que está sozinho, que não tem ninguém com quem falar, às vezes temos tanta gente próxima, às vezes até dentro da família, mas a gente não consegue, ou porque não confia, ou porque não consegue se abrir. Jesus está ali. Nele eu confio e me entrego, Ele me conduz
e me leva. Ele não nos abandona. Então, o mundo é governado por Deus. Os homens brincam de governar, fazem suas confusões, suas guerras, misturam tudo, suas pirraças contra Deus, suas brigas, suas maldades. O mundo é como cheio de crianças pirracentas ou revoltadas, e Deus fica olhando para nós e diz: eu estou tomando conta de tudo. Os homens pensam que mandam, mas quem manda é Deus, que respeitando a liberdade humana, Ele permite que os homens façam essas coisas que fazem, mas Deus está no comando de tudo e nunca permitirá algo que seja além daquilo que nós podemos suportar. Então não vamos perder a esperança nunca, sempre confiar em Deus nosso Senhor. Mas aquele Simeão tinha o Espírito Santo. Nós também temos o Espírito Santo. O Espírito Santo que nós recebemos no nosso batismo. Não é outro Espírito Santo que nós necessitamos, ele está ali, está em nós. O Espírito Santo que recebemos na plenitude de seus dons, na crisma. E é esse Espírito que nos inspira para escolher o que é melhor, para alcançarmos o nosso fim último, que nos fortalece diante das dificuldades da vida, que nos dá a alegria de irmos ao encontro de nosso Senhor e fazermos coisas grandiosas. É o Espírito Santo que vai nos dar essa força, que vem de Deus. Ele é Deus com o Pai e o Filho. Agora, não podemos contristar o Espírito Santo. E o que contrista o Espírito Santo é a desconfiança. E é, sobretudo, o pecado. Com o batismo, nós dizemos: sai espírito imundo, e dá lugar ao Espírito Santo, e nos tornamos templos dele. Mas pelo pecado grave, pecado mortal, nós expulsamos o Espírito Santo de nós e deixamos a casa aberta e adornada para o demônio vir habitar. O estado de pecado é um desastre na alma. Quem é que poderia viver ou dormir sossegado, sabendo que embaixo da cama tem lá um ninho de cobras? Ninguém conseguiria. Deus me livre, um ninho de cobras embaixo da cama. Não iria dormir. E nós, quantas vezes dormimos em pecado mortal? Não pode, não pode. Os demônios ficam rondando e dominando aquela pessoa. Por isso é preciso se libertar, para ter rumo na vida, para poder caminhar, e se cair, se levantar e ir em frente. Os romanos faziam lá um grande castigo, que era uma pena, condenavam algumas pessoas a ficarem amarradas a um cadáver. E a pessoa ali naquele cadáver, amarrada ao cadáver, era jogada fora. E aquele cadáver ia apodrecendo, e a pessoa ia ali amarrada sem poder sair, terminava morrendo, e depois apodrecia também. Quantas almas estão amarradas aos seus próprios cadáveres, vivendo em estado de pecado e não abandonam. E vivem na lama e mergulham e acham que está tudo muito bem, achando que está ótimo. Dá lugar ao Espírito Santo na tua vida. Deixa nosso Senhor vir e tomar conta da tua alma. Deixa o Espírito Santo conduzir. Procure a Deus, nosso Senhor, com a tua vida de oração. O Espírito Santo, que como Simeão levou ao templo, o Espírito Santo também te conduz à igreja. Deixa de preguiça na hora de rezar, de preguiça ao ir para a igreja. Deixa de falsa vergonha
de buscar um sacerdote para o sacramento da confissão. Vai, dá lugar ao Espírito Santo. Espírito Santo que conduz a igreja. O Espírito Santo não tira da igreja, ele conduz. Quem está fora, ele impulsiona. E quem está dentro, ele faz a comunhão. Por quê? Porque não existe salvação fora da igreja. Não existe. Cristo fundou uma igreja e única como sacramento de salvação. Por isso, se eu quero me salvar, não vou trabalhar contra a igreja, ou não vou sair da igreja, ou não vou dividir a igreja, ou não vou criar confusão dentro da igreja. Não posso fazer isto. O Espírito Santo é espírito de comunhão, comunhão na fé, comunhão no governo, comunhão no culto, comunhão dentro da verdade. Mas o Espírito Santo, ele é de comunhão, não de divisão. A divisão é do demônio. Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos inspire, nos fortaleça, para que na sua igreja, que é o corpo místico de Cristo, o Espírito Santo é a alma da igreja, que ele nos conduza para usarmos para dentro da igreja, nós usufruirmos de todos esses dons que o Espírito Santo nos coloca. Todos esses dons, nos santificando, nos ensinando e nos conduzindo para o céu. Aí sim, imitaremos o velho Simeão e possamos um dia dizer: Senhor, aqui está teu servo, posso ir em paz. Como é bom dizer isso, posso ir em paz. Posso ir em paz. Então hoje, nessa festa da purificação de Nossa Senhora e da apresentação de Jesus, peçamos à nossa Mãe Santíssima que, movidos pelo Espírito Santo, sejamos como Simeão, podendo ter nos braços o seu Filho Jesus durante toda a nossa vida, e que Ele possa nos conduzir sempre com esperança para alcançarmos a vida eterna, o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.